Vamos lá, vou continuar com assuntos de pontuação. Continuação de pontuação. A gente viu na aula passada vírgula e a gente viu o ponto, não é isso? Pode falar, Alex. Tudo isso que você escreve aí, eu anoto no caderno, imprimo isso numa pasta. Você não anota no caderno? Não, eu tiro um print, eu peço pro meu pai imprimir, aí eu colo eu coloco em uma pasta. Ótimo, não tem problema. Então, olha lá, continuação de pontuação. Para quem tem o mapa mental, vê aí pra gente onde a gente terminou aí, quem anotou aí em algum canto, onde a gente terminou o assunto de pontuação. O meu tá com o senhor, professor. Quem é que está aí com o seu caderno que só mandou as cópias? Verifica aí para mim aonde foi que a gente terminou em pontuação. Como? Professor, a sua voz está sendo toda travada. A minha? Pra mim também. Não dá pra entender o jeito que o senhor fala. Aí, Não trava. Gente, e aqui no computador, tá o Wi-Fi está no máximo, né? Tá os 4 pontinhos. bom. Só não consegui entender. Ele falou que o Wi-Fi tá no máximo, tá nos 4 pontos preenchidos. Então é o Wi-Fi daqui da minha casa, porque tá travando. O Wi-Fi daqui de casa tá tudo preenchido, né? Tá travando Eu muito. também, mas Pois tá é. mais travado. O Uber tá todo travado. O de cara. vocês. O Weber saiu? Não, eu tô aqui. Ah, tá. Pensei que a gente já não tinha esse lado. Saiu minha voz agora adequadamente? Meu Deus, Uber. Saiu. 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 Vamos lá, então. Só um momento, deixa eu organizar aqui. A gente continua com pontuação, aí vocês vão colocar aí os 2 pontos, certo? 2 pontos. Para que servem os 2 pontos? A gente já não fez por 2 pontos. Já fez os 2 pontos? Já, eu acho. Eu lembro que sim. Já, né? Tem foto lá no grupo que mandaram pra copiar depois. Mas faz tempo. Deixa eu verificar aqui. Só um momento. Ah, é. O Elber saiu, foi? Acho que sim, porque ele não tá. Agora eu tô com medo que o meu Wi-Fi do nada caiu aqui. Mas tá de boa. Pois é, o meu tá falando aqui que tá de boa, mas quando
O Elber compartilha a tela e vai para aquele vermelho lá, fica aparecendo o símbolo vermelho. Acho que eu jamais vou conseguir. Ok, gente. A gente viu o ponto final e a gente viu os 2 pontos. Foi o que a gente viu na aula passada, na aula do dia 25/8. Né? A gente viu lá o ponto final e a gente viu os 2 pontos. Agora a gente vai dar continuidade e agora a gente vai ver, tá ok? Além do ponto final, a gente vai ver agora o ponto de exclamação, ok? Então, eu vou colocar algumas frases aqui, algumas frases básicas, para que a gente possa entender melhor o que eu estou falando. Travou, foi tudo. Travou, gente? Não, ele só parou de falar. É porque você ficou parado olhando pro meio do nada, eu Haru que achou que travou. Não, porque ele tava falando aí, do nada, no meio da fala dele, parou. Tipo isso. Então você já tá saindo. Vamos lá. A gente começa com o ponto de exclamação. Não? Gente, ponto de exclamação. Vamos colocar aqui as frases. Sempre o ponto de exclamação, ele vai vir acompanhado junto com as preposições, junto com as interjeições. Olha lá, gente, vamos observar, né? O ponto de exclamação, que é o pontinho que sempre vocês ouviam falar, que era para indicar uma ação de surpresa, admiração, ele possui regras para ser utilizado. Essas regras para utilizar o ponto de exclamação, elas são as seguintes. Primeiro, observem nessa primeira frase, né? Nessa primeira frasinha aqui, ó. Nessa primeira frase, eu tenho ufa. Ufa, gente, é uma interjeição. E se é interjeição, é obrigatório a utilização do ponto de exclamação. A mesma coisa, af. Af é uma interjeição. Então, se é uma interjeição, é obrigatório o uso do ponto de exclamação. Ok? Então, a primeira regra do ponto de exclamação, né, na utilização das interjeições.
certo? Na utilização das interjeições, eu tenho que utilizar o ponto de exclamação. Outra regra. Por favor, me deixe aqui. Observem que aqui está ocorrendo uma súplica, né? É uma súplica. Então, essa súplica, observem que no enunciado, ele diz assim, por favor, não me deixe aqui. Então, é uma súplica. Toda vez que vocês estiverem no processo de comunicação, né, depois das frases, e essas frases, elas estiverem expressando sentimento, essas frases estiverem expressando dor, né, súplica, ordem, horror, é obrigatória a utilização do ponto de exclamação. Então, ficaria, né, por favor, não me deixe aqui. Ou seja, está havendo sentimento. Então, a outra regra do ponto de exclamação, né? Depois de frases que expressem sentimentos distintos. Surpresa, súplica, ordem, horror, espanto. Então, aí, né, é a segunda regra do ponto de exclamação, né? Olha lá o exemplo que eu estou te dando. Então, por favor, não me deixe aqui, está ocorrendo uma súplica. Então, é uma frase que está expressando algo, algum sentimento. Então, aí é obrigatória a utilização do ponto de exclamação. Outro caso, observem. Ui, que susto você me deu. Observem que aí eu tenho uma preposição, né? Eu tenho uma interjeição e tenho um vocativo, né? Então, observem aí, né? Igual, vou colocar também outra frase aqui para dar mais ideia. Observem essas duas frases. Ui, que susto você me deu. Olha que o ui é interjeição. Então, logo após, eu tenho que utilizar, né, o ponto de exclamação. Observem que aqui também, nessa segunda frase, ó Deus, me ajude. Observem que eu estou chamando. E se eu estou chamando Deus, eu estou tendo um vocativo. Então, eu tenho um vocativo e logo em seguida uma interjeição. Uma interjeição seguida de vocativo. Então, no final da frase, vocês devem utilizar o ponto de exclamação. Ó Deus, ajude-me. Certo? Então, olha lá as regras da interjeição. Na utilização das interjeições, nas frases, no finais de frases que expressam sentimentos distintos. Surpresa, súplica, ordem, horror. E temos aí agora, né, depois de vocativos e algumas interjeições. Vou colocar aqui, ó. Depois de vocativo e algumas interjeições. Olha lá a outra regrinha do ponto de exclamação. O que posso fazer agora? Observem que é uma pergunta, mas ao mesmo tempo, está causando uma ideia de sentimento. Então, o que eu posso fazer agora? Então, pode acontecer de vocês utilizarem um ponto de interrogação com o ponto de exclamação, certo? Isso pode ocorrer, gente. Por quê? Qual é a regra que existe? Qual é a intenção que existe aí? Né? Quando a intenção comunicativa expressar
ao mesmo tempo, questionamentos e admiração, o uso dos pontos de interrogação e exclamação é permitido, como foi o caso dessa aqui, o que eu posso fazer agora. Então, aí é o ponto de exclamação. Vamos pro próximo, né? Vamos falar, então, agora das aspas. Quando é que eu devo utilizar as aspas? Já coloquei o ponto de exclamação, agora vamos para as aspas. Certo? Vamos lá. As aspas. Como é que a gente pode utilizar essas aspas? Primeiro, gente, as aspas a gente pode utilizar na citação. A citação não é uma frase nossa. Então, se não é uma frase nossa, você tem que abrir aspas, porque aí você está indicando a fala de alguém, né? Então, vamos supor, se eu dissesse assim, né, o exemplo, né, Carlos Drummond disse, abre aspas, tinha uma pedra no caminho. Ele disse, fecha aspas. É uma fala o quê? De Carlos Drummond, não é minha. Então, aspas também se utiliza em citação. A segunda, né, onde é que eu posso utilizar aspas? Nas expressões estrangeiras, neologismo, que são palavras criadas, neologismos e gírias. Também são onde eu posso utilizar, por exemplo, nada pode com a propaganda de outdoor. Observem, eu tenho uma palavra estrangeira, outdoor. Então, aí tem que estar em aspas. Então, aspas, sempre eu vou utilizar para citação e para expressões estrangeiras, neologismos e gírias. Posso apagar o quadro ou tem gente anotando? Eu tô anotando, professor. Então, ok, vou dar um tempinho para você. Também. Voltando aqui. Professor, vou enviar aqui para o pai a foto para ele ler. Professor, Oi? nas aspas, tipo, quando fala
Eu já vi em alguns livros, não sei se foi em um livro, mas as pessoas, tipo, citam como se fosse, tipo, certo dia aconteceu alguma coisa, os meus amigos, aí coloca aspas. Como assim? Porque eu já vi, tipo, tem uma história, aí fala que os amigos não eram amigos de verdade. Aí coloca, quando vai falar a palavra amigos, coloca aspas nos amigos. Há amigos entre aspas. É, Porque aí o autor, ele está expressando que não é uma ideia dele, entendeu? Tipo assim, não é algo dele. Amigos, entre aspas, entendeu? Não é uma ideia dele, é uma ideia de uma outra pessoa, um outro termo. tá. Ok, gente? Tudo certo? Ok. Todo mundo ok? Tá, professor. Ok. Ok, gente. Vamos dar continuidade. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui o quadro. A gente vai então agora, depois das aspas, a gente falou sobre aspas, a gente vai agora para as reticências. Tá, gente? Reticências. Não é reticências, é reticências. Fica claro isso. Reticências. As reticências, elas vão ser indicadas sempre para indicar uma supressão, né? São indicar supressão, né? Supressão do quê? De um trecho, de um texto, uma interrupção, ou dar uma ideia de continuidade no texto, ao que se estava se falando. Como assim, professor? Olha lá. O exemplo, né? O exemplo que eu tenho aí. Onde está ela? Onde está ela? Observem que antes da frase eu tenho reticências entre parênteses. Mas por que eu tenho reticências entre parênteses? Porque está indicando que antes dessa fala teve uma supressão de texto. O que é uma supressão? Foi retirado um elemento e foi colocado aspas, certo? Então, quando você quer fazer uma supressão no texto, você elimina aquele parágrafo e acrescenta aspas. Okay? Acrescenta as reticências. Igualmente, quando eu digo assim, gente, eu digo assim, será mais puro e doce que uma asa. Aí abri os parênteses, coloquei aspas, significa que logo após essa frase ainda há uma continuidade. Então significa que aí você utiliza as reticências. Reticências também são utilizadas, tá ok? Para dar continuidade no texto. Então, a principal regra de reticências é essa. Vamos lá, tempo para anotar. Acabei, professor. Acabei. Ok. Então, hoje nós vamos ficar com reticências, aspas,
certo? A gente falou das reticências, a gente falou das aspas e do ponto de exclamação. Ok, gente? Ok. Então, a gente não se esqueçam no stand de recuperação estudarem as figuras de linguagem, tá lá no grupo de vocês o material e a gente se encontra na próxima aula, ok? Tenha uma boa semana e até na aula de arte. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não se esqueça de compartilhar. Tchau. Blogueirinha, né, professor? Muito. Tchau.